Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E, abrindo as nossas entrevistas do mês de Outubro Rosa, hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo tem um pouco de insegurança, ou muitas inseguranças. A alimentação durante a prevenção para o câncer de mama e durante o tratamento do câncer de mama. Para falar sobre esse assunto, trouxemos uma nutricionista que já esteve no nosso programa, ela é palestrante, ela é estudiosa, ela é entusiasta, Carla Cota. É um super prazer estar voltando por aqui para a gente poder repercutir sobre esse assunto tão importante que é no contexto do Outubro Rosa, as bênçãos, né, e a ação protetora da alimentação que a gente pode aqui conversar e trazer de forma que acalante essas questões relacionadas à insegurança e como a gente pode utilizar a alimentação e a nutrição com ciência e estratégia para prevenir o câncer de mama e também durante o tratamento. É um prazer estar aqui. Gratidão, Joelma, pela nova oportunidade. Vamos lá. Então, qual é o papel da alimentação no câncer de mama? Durante, antes, tem algum fator que se a gente comer melhor, a gente vai prevenir? Sim, a gente tem muitas questões relacionadas, né? Claro que o câncer de mama ele tem muitas variações quando a gente pensa nos tipos de câncer de mama, né? Mas, de alguma forma, a alimentação é uma das bases que impactam. Tanto durante o tratamento, né? Por quê? Porque a alimentação, dependendo do nosso consumo, ela vai ter efeito protetor. E dependendo do que a gente vai consumir, ela pode ser mais um agressor, né? Um agente de inflamação, né? Um agente complicador durante aquele processo. E sim, a gente já sabe, até mesmo em trabalhos científicos e pesquisas, que nós temos alimentos protetores como, por exemplo, o brócolis e a família das brássicas, repolho roxo, ali a couve de Bruxelas, a couve, né? Essa família das brássicas poderosas, ricas em sulforafanos, elas permitem sim um processo na saúde da mulher que tanto faz uma modulação hormonal benéfica e que pode sim ter ação protetora frente a câncer de mama. Então vamos lá, repolho roxo é bom? Brócolis. A gente até tem estudos que apresentam quantidades, né, em torno de 100 gramas ao dia, né? Que não é muito, né? Não é muito, é uma xícara, basicamente, né? E que a gente pode variar no cardápio com couve, couve de Bruxelas, que não é muito comum para muitas, mas tem muitas populações que consumem aquela pequenininha. Mas o repolho roxo, o repolho branco, a família das brássicas é vasta, a gente pode depois até colocar uma listinha. Depois a gente deixa na legenda para o pessoal de casa. E o segredo, durante todo o processo, né, é a gente criar uma alimentação antioxidante, protetora. E da onde vêm esses alimentos, né? São alimentos naturais, né? A gente preferir uma alimentação que tenha como base verduras, legumes, frutas, né? Alimentos que vão incorporar na alimentação vitaminas, minerais, antioxidantes, aqueles polifenóis e que também são protetores para a saúde intestinal. E a gente sabe que no contexto, né, da saúde hormonal, que muitas vezes é uma das causadoras aí do câncer de mama, algum desequilíbrio nas questões relacionadas ao estrógeno, o intestino ele tem um papel fundamental, porque ele excreta, ele elimina, ajuda na eliminação de hormônios que já estão velhos, que precisam ser eliminados. E quando o intestino não funciona adequadamente bem, a gente não tem a eliminação desse estrogênio ou de alguns hormônios velhos que precisavam ser eliminados de forma adequada. Então, a alimentação rica em fibras também é protetora para que a gente tenha um equilíbrio intestinal de forma a uma adequação nessa eliminação de hormônios, né, estrogênio velho, de forma que ele não impacte negativamente na nossa saúde. A gente já sabe hoje que o intestino tem um papel fundamental na saúde da mulher, inclusive em outras doenças como endometriose e tudo, mas aqui falando do efeito de eliminar realmente aquele hormônio que já fez a sua caminhada no metabolismo e ele precisa ser eliminado adequadamente e que muitas vezes, por déficit de fibra na alimentação, a gente não tem um trânsito intestinal adequado, né? Muitas mulheres sofrem de constipação, achando que isso é só um problema Muitas simples. mulheres sofrem, né? Muitas. Mulheres sofrem mais
de Que homens. intestino preso, né, que a gente chama de constipação tecnicamente, do que homens, né? E isso é fundamental para a saúde como um todo, ter um trânsito intestinal adequado, porque substâncias precisam ser eliminadas, que já cumpriram seu papel e muitas vezes vão ali junto com muitas toxinas, e a gente precisa que isso não fique dentro do metabolismo, que seja eliminado. Então, o consumo adequado de fibras, né? A gente sabe que muitos alimentos contêm essas fibras pré-bióticas, que são as próprias funções dos alimentos, os alimentos roxos, os verdes escuros, que eles têm, assim, além da função de nutrir, função pré-biótica, ou seja, eles vão alimentar as bactérias benignas, que além de facilitar e transformar o nosso trânsito intestinal no intestino saudável, né, que tem toda uma conexão intestino-cérebro, mas também uma conexão intestino-saúde hormonal. Então, ter esse consumo adequado de fibras através de alimentos de fontes naturais, como verduras, legumes, frutas, né, com variedades, né, porque a gente precisa colorir. Existe uma nutricionista incrível do IFM, no Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos, a Daiane, e ela fala muito da alimentação rainbow, da alimentação arco-íris. Isso proporciona efeito protetor na saúde, quando a gente vai falar de equilíbrio hormonal e saúde intestinal, que são todos perfeitos no contexto onde a gente quer prevenir o câncer de mama, ou até também durante o tratamento, porque durante o tratamento a gente também precisa, ou que seja um tratamento com quimioterapia ou com radioterapia, é muito forte, muito... né? A gente precisa que todo o sistema, dentro da medida do possível, esteja em adequação. É claro que os macronutrientes, aí, a quantidade de carboidrato, proteína e gorduras boas, também é fundamental. Mas a base protetora, a gente precisa ter uma alimentação colorida, de fonte natural, né? Que a gente olhe para o nosso prato e fale, nossa, que maravilha, isso daqui já vai colorir os olhos, vai ser benéfico para o paladar, mas vai proporcionar proteção antioxidante, com fibras, com vitaminas fundamentais também no processo de proteção. E não só para o câncer de mama, né? Para todos os tipos de doenças e... Exato. Saúde da mulher. É importante. A saúde da mulher, até mesmo o processo, né, de saúde, quando a gente vai dizer, assim, que a gente fala, quando é que a gente começa a cuidar da menopausa? A perimenopausa são aí 10 anos antes. 10 anos antes a gente precisa já cuidar. Então, com 35, uma mulher já precisa estar cuidando muito bem para como será aquilo no futuro. E a partir daí, esse processo todo já é prevenção. Uma coisa conversa com a outra e todo mundo se ajuda dentro do contexto de... Você usou uma palavra muito boa. Os alimentos, eles conversam com o nosso metabolismo e com os nossos genes. E quando a gente acaba atendendo mulheres que já vêm com essa questão da predisposição genética, né? A gente tem que entender que genética não é um destino. Né? Não é porque na sua família alguém teve um câncer de mama que isso vai acontecer com você. Porque, na verdade, a epigenética, é o ambiente e a nutrigenômica é que podem trabalhar essas ações protetoras, inclusive de proteção, né? Nas chaves do DNA que a gente quer abrir e que a gente quer fechar. A genética não é o destino. Então, agora hoje a gente consegue ter alguns exames genéticos para poder entender o que pode estar repercutindo na nossa vida hoje. E isso é para te dar o seguinte sinal: que caminho eu vou tomar? Né? Que caminho eu vou fazer para mediar uma regulação, ou digamos, ter um equilíbrio no estresse, melhorar o meu sono, e de que forma que eu posso trazer a alimentação como protetora e até mesmo evitar danos no nosso DNA. A gente abre as mensagens do DNA, é como se a gente abrisse sequências que são cartinhas. Essa cartinha pode te dizer que vai dar... Você pode ter uma predisposição genética, por exemplo, a um câncer de mama? Sim, mas esses diagnósticos de exames, eles já podem dizer que o que a gente pode fazer com a alimentação de forma protetora. Não tem gatilhos para realmente... A gente pode abrir essas sequências de DNA ou pode deixar elas silenciadas. E isso tudo depende de questões ambientais, de como a gente dorme, de como a gente se alimenta. Isso tudo causa, sim,
aquele também efeito protetor frente aos danos, né? Aquelas mutações, né? Porque muitas vezes o câncer de mama acontece e não existia nenhuma predisposição genética, né? Então, são realmente as questões ambientais que abriram sequências que não foram promotoras de saúde naquela sequência, naquela situação. Mas é o ambiente que vai direcionar muito dos caminhos. A genética diz as mensagens que temos. A gente pode, com as questões ambientais, com o modo de vida, estilo de vida, definir se a gente quer deixar essas sequências não benéficas, silenciadas ou não. A gente pode, a gente tem esse poder. A gente tem que saber como ver a vida, viver a vida, né? Sim, porque são várias questões, né? Pensamento, hoje a gente sabe que pensamento é fundamental para muitos aspectos. Pensamento se materializa assim. Então, a forma como a gente se trata, né? Então, muitas mulheres não se tocam, né? Não conseguem se tocar. Né? É um tabu. As pessoas já entram nas condições, muitas vezes, precisam realmente fazer um plano alimentar, né? Eu gosto de falar, a palavra dieta, ela do grego veio de estilo de vida. Assim. Dieta do grego nunca foi dieta, uma coisa ditada por alguém para que você venha fazer. Não, dieta é modo e estilo de vida. E que a gente já vê Platão, Hipócrates, né? Trazendo, faça do seu alimento seu remédio, é a base, né? A base protetora, uma base que pode qualificar e proteger, de certa forma, os nossos genes, né? As mensagens que a gente quer traduzir do nosso gene para a nossa vida real. Né? E a alimentação é a base, a ciência é mãe. Como a nutrição pode aliviar os efeitos do tratamento? A pessoa que está lá fazendo o tratamento com todas essas químicas, né? Sim, hoje a gente já tem uma... Quimioterapia, radioterapia. A medicina tem trazido realmente essa possibilidade da cura, né? Ainda mais quando o tratamento é bastante precoce, a questão é evidenciada de forma precoce. A gente tem uma trajetória muito mais amena, né? E a medicina tem trazido até mesmo drogas, digamos assim, que não causem, né? Dependendo do tipo de câncer de mama, não causem tantos efeitos colaterais. Efeito colateral durante o tratamento, se, né, num caso de uma radioterapia ou de uma quimioterapia, vão acontecer. E sim, coisas que são muito importantes durante o tratamento, aí às vezes muitas coisas básicas, né? Por exemplo, a hidratação, né? Muitas vezes no dia da quimioterapia, muitas mulheres não conseguem se alimentar, né? Então, fazer um protocolo antes. A gente também tem alguns cuidados durante a quimioterapia. Então, por exemplo, também no dia da quimioterapia, a gente pode promover uma alimentação que seja mais líquida, mas que promova também muitos nutrientes e de forma que, se não for possível comer nada sólido, né? Isso tudo depende, é muito pessoal, né? E pessoal do tratamento e do tipo de câncer de mama. Mas a gente precisa adequar a hidratação. Hidratação, ela é fundamental em todo o tratamento, né? Como é que uma droga vai poder fazer sua ação e permear o metabolismo sem um solvente, que é a nossa água, né? Então, hidratar de diversas maneiras. Muita água, gente. Exatamente. Água. O pessoal aqui da produção teve problema de cálculo renal, falta de água, né? Olha, são várias questões, né? Não é pontualmente, mas é uma das questões. Que é também, quando a gente vai falar de hidratação, muitas vezes a gente negligencia, mas todo um processo de saúde intestinal depende da quantidade de água. Algumas pessoas precisam de mais, de menos. A gente tem aquelas continhas básicas que a gente faz para a hidratação ideal, mas durante o tratamento a gente precisa de uma equivalência ou uma adequação muito mais, assim, um olhar cuidadoso para a hidratação, né, para o tipo de alimentação, do que a pessoa também consiga. Muitas vezes a gente fala que o ótimo, né? Mas é preciso ter também esse acolhimento, né? Às vezes o ótimo a pessoa não consegue fazer. Dentro daquele ótimo, que eu consigo fazer com a alimentação para reduzir os danos, né? Dos efeitos colaterais. Muitas vezes a paciente perde a palatabilidade, sabe? Então, o paladar fica comprometido, isso é do tratamento. Então, a gente tem que ali entregar receitas saborosas, que entreguem nutrientes, para que ela consiga se manter, né, no tratamento. Como tu falou, né, por onde começar uma alimentação mais saudável e preventiva, a gente tem que saber o que a gente está com vontade, a pessoa consegue
se alimentar, Consegue. né? Então a gente precisa fazer um plano personalizado. Completamente personalizado. E personalizado dentro da condição de vida da pessoa também. Muitas vezes ela tá em um local de tratamento que ela tá com pessoas ajudando. Muitas vezes ela não vai conseguir preparar o próprio alimento. Então, a gente precisa ter ali uma rede de apoio. E é claro, existe o que é excelente, o ótimo, e existe o que a pessoa consegue efetivamente colocar em prática. Então, dentro do que ela consegue colocar em prática, né, é o que eu digo, o feito muitas vezes é melhor do que o perfeito. O que a gente consegue melhorar naquela situação de vida? Por exemplo, a gente vê estudos populacionais e a gente vê que parte da população não chega a consumir 2 frutas no dia. Então, será que aqui não pode te deixar um alerta? Poxa, qual é o consumo, né, de vegetais? A gente diz que para qualquer prevenção em diversos níveis da saúde, na verdade, uma base para a gente falar em saúde, porque eu gostaria de estar aqui falando muito mais de saúde do que de doença. Então, a doença fala muito de um desequilíbrio, né? De talvez um olhar pra gente, né? O corpo, ele fala de muitas coisas que por vezes são emocionais, né? Então, esse trabalho no emocional, né? As doenças psicossomáticas. Né? Exatamente. O câncer tem muito envolvimento psicossomático com isso. Muito, muito, absurdamente. Do dar limite, né? É o nosso corpo. O quanto a gente não dá limite, né? Então, Carla, passa pra gente os teus contatos para as pessoas falarem sobre saúde, sobre prevenção de doenças ou tratamentos. Passa os dados pro pessoal de casa. E eu tô no Instagram, no @carlacota com 2 T's, nutrição. Meu site, para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, carlacota.com.br, é super fácil. Quem quiser entrar em contato comigo, vai ser um prazer a gente poder repercutir sobre esses assuntos, agregando e entregando cada vez mais saúde no nosso dia a dia, porque sempre quando nos unimos, podemos juntos proporcionar saúde. E quando um se cura, muitos outros ao redor se curam também. Obrigada. E a gente aqui esse mês falando sobre Outubro Rosa, todas as questões relacionadas à prevenção do câncer de mama e as outras prevenções que nós mulheres precisamos nos unir. Exatamente. Obrigada, Carla. Obrigada a você, Joelma. Muito obrigada. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, um programa que traz as soluções para as suas inseguranças, sejam físicas, emocionais, de saúde ou profissionais. Até a próxima semana.